Quanto tempo o tempo tem? Essa série do podcast filosófico da Nova Acrópole levanta algumas reflexões sobre esse Senhor tão bonito, esse mistério que todos temos que lidar. Quem nunca perdeu a hora? Quando viu, já era tarde. E aquela oportunidade passou? A filosofia vai apresentando para nós respostas e é atrás delas que vamos. Eu sou Pedro Guimarães. E eu sou Marcelo Silveira e o episódio de hoje é O Tempo, o Mistério da Vida. Bem, Marcelo, o tempo, o mistério da vida, esse episódio do podcast filosófico abre a nossa série de podcasts sobre o tempo. Quanto tempo o tempo tem é a pergunta que nós nos fizemos, né? Para talvez responder, para nós mesmos refletirmos sobre esse Senhor tão bonito, como diz o Caetano Veloso na música Oração ao Tempo, que é sem dúvida uma inspiração para nós. E quero começar também te perguntando, já respondi um pouco, mas quero começar te perguntando como você vê esse tema, como é esse tema do tempo para você. Legal, Pedro. É até interessante contar para os nossos ouvintes como ele surgiu para nós, né? Porque creio que foi na virada do ano, gravávamos um podcast dedicado a essa temática sobre como planejar um ciclo, como planejar um ano. Enfim, esses temas sempre retornam e são muito buscados na nossa escola de filosofia, porque a filosofia traz respostas, sempre buscou respostas para essas questões do tempo. E naquele momento falávamos de compromisso, responsabilidade, coisas do gênero. E é curioso porque as pessoas vinham com uma expectativa de tomar contato com algum novo método de organização da agenda e etc. E nós viemos justamente com reflexões filosóficas sobre o que é a ideia de compromisso, o que é a ideia de tempo, o que é a ideia de responsabilidade. E aí foi nos nossos diálogos, não foi, Pedro, que começamos a pensar que esse realmente seria um tema muito especial a desenvolver, embora sem a expectativa de conseguir trazer respostas tão definitivas, digamos assim, mas justamente promover reflexões para que cada um possa ir encontrando um caminho de relação com o tempo, que não obstante as tentativas de todos os filósofos, e nós não vamos nos colocar no mesmo patamar, não é mesmo? Mas fazemos um esforço aí, não será respondida de forma definitiva, não será respondida, continuará sendo um grande mistério, e talvez justamente por isso, por ser um mistério, tanto nos convida à reflexão. E é interessante porque pusemos esse título para começar a nossa jornada de 4 capítulos, Tempo, o Mistério da Vida. E eu gostaria de devolver para ti, Pedro, com uma pergunta. O que é o mistério? Porque estamos falando do tempo como um mistério. O que é o mistério? Como o ser humano se relaciona com o mistério? Quando você falava, né? Puxa, começamos a nossa série com o tema do mistério, né? E como é bom para o filósofo começar perguntando sobre os grandes mistérios, porque está na raiz do próprio nome, né? Filosofia, né? Aquele que ama, aquele que busca, aquele que se enamora pela sabedoria, que para nós, seres humanos, é um grande mistério. Como entender por que o sol nasce todos os dias e no final ele termina a sua jornada. Tem as explicações físicas, mas entender esse mistério da vida, entender esse mistério da vida na sua microessência e na sua macroessência, talvez faça o filósofo se mover em direção a ele mesmo, como vai dizer lá, ou vão dizer os gregos no templo de Delfos, do conheça-te a ti mesmo. E com esse exercício o ser humano pode se aventurar a conhecer a todas as coisas, né? Porque a máxima completa vai aumentando o tamanho da consciência sobre o conheça-te a ti mesmo, né? Conhecerás o universo, a natureza, os deuses, a todas as coisas, né? Então o mistério é uma grande busca para o filósofo. E numa escola de filosofia, o mistério ele não vai entrar numa polaridade de eu acredito no mistério ou não acredito no mistério, né? Mas eu posso investigar o mistério. E acho que esse foi um dos pontos, pelo menos, que me motivou, Marcelo, a gente poder conversar sobre o tempo. Porque
muitas vezes ouvimos, né, até nas nossas aulas, que a nossa cultura, o nosso tempo histórico, a nossa forma de vida estimula a que estejamos sempre distraídos, sempre vinculados aos meios, perdendo tempo. Mas eu sempre me pergunto por que as tradições antigas também se perguntaram sobre o tempo. Porque os estoicos, por exemplo, e Sêneca vai passar boa parte das suas obras se perguntando sobre a brevidade da vida, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre como aproveitar o que depende de nós e o que não depende de nós, como ter esse discernimento, essa capacidade, essa clareza de escolher dentre. Então, o que também me motivou é essa pergunta de como eu lido com esse mistério que é um tempo que passa, ele passa, e não depende da gente que ele passe, mas talvez dependa de nós, de como nós vamos passar por esse tempo que naturalmente vai correr, né? Então, sobre o mistério, a pergunta é uma pergunta que, na verdade, acompanha o filósofo, o que é o mistério, e nós vamos poder encontrar essa pergunta em diferentes momentos da nossa vida como filósofos, já que o filósofo é um grande buscador. E aí podemos chegar no parteiro de almas, Sócrates, que diz para nós: eu só sei que nada sei. E muitas vezes podemos cair na armadilha de entender que isso é uma falsa humildade, né? Poxa, como assim Sócrates, que vai estruturar o pensamento grego das escolas gregas, só sabe que nada sabia? Na verdade, quanto mais o filósofo se aproxima de respostas sobre o mistério, mais vamos percebendo o quanto temos mais ainda a entender sobre os mistérios e mais ainda o quanto podemos integrar a vivência dos mistérios na nossa vida e no nosso dia a dia. Talvez esse seja uma grande pergunta para nós e que eu te faço também, Marcelo. Como a gente pode integrar esse mistério do tempo, já que é um mistério e que a gente está buscando se integrar, compreender, investigar, como a gente pode integrar esse mistério do tempo na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas atividades mais cotidianas? É um ponto interessante, Pedro. E sintetizando um pouco do que você falou, né? O mistério como algo a desbravar, né? Isso se traduz para mim como, bom, mistério é tudo aquilo que eu desconheço. Quando eu conheço, deixa de ser um mistério, né? Então, de certa maneira, toda a nossa vida e a vida de todos está conduzida pelo mistério, está conduzida pelo desconhecido, né? O avanço da ciência, da própria filosofia, da arte envolve um avanço em relação àquilo que desconhecemos. E por mais que a gente descortine uma série de leis, uma série de verdades, de proposições em relação à natureza, sempre se abre como um universo, né? O universo vai se abrindo, e quanto mais você investiga, mais ele se abre e mais há uma infinidade de coisas que se provam desconhecidas para nós. Essa relação que você coloca, ou que pergunta, Pedro, acho que vai muito ao encontro do título que nós colocamos, né? O mistério da vida, porque o primeiro ponto, na minha percepção, a se considerar seria justamente nos perguntarmos o que é a vida. E também vamos encontrar na filosofia, na ciência, na religião, um sem número de respostas a respeito do que é a vida. Desde as respostas mais, digamos assim, objetivas, físicas ou casuais, até as respostas mais metafísicas. Agora, uma coisa que, indiferente da resposta que nós escolhamos, né, não poderemos escapar é do fato que todos deveríamos saber, levar em consideração de que a nossa vida, pelo menos esta vida, esse momento, esse Pedro, esse Marcelo, esse ouvinte que está nos ouvindo agora, ele tem uma espécie de bateria que dura um tempo X, né? A nossa vida está dentro de uma coluna de energia-tempo, e do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, existe um cronos, existe um volume de tempo específico que está delimitado e dentro do qual nós vamos ter de aprender a viver. Nos é facultado, em teoria, saber quando nascemos, está lá na certidão, nossa mãe conta quando foi, mais ou menos, né?
Não nos é facultado saber quando partiremos. Você pode fazer estimativas, como uma vida saudável, sem nenhum ato trágico no meio do caminho. Você pode estimar, mas não sabe efetivamente quanto tempo vai viver. E quando parte um ente querido, nós descobrimos isso. Muitas vezes parte sem aviso, né? De um dia para o outro se foi, você pensava que ainda tinha uma eternidade pela frente com essa pessoa e já não tem mais. E isso é um ponto interessante para refletir, porque nos leva a uma percepção que não deve ser triste. Ela pode gerar essa característica melancólica ou depressiva, mas não deveria. Deveria ser uma perspectiva alegre no sentido de tomar consciência que eu tenho uma certa riqueza que eu posso utilizar e devo utilizar, e essa riqueza é a própria vida e se traduz no tempo que eu tenho de vida. Se eu começo a compreender que a maior riqueza que eu tenho é o meu tempo, eu posso mudar, inclusive, talvez, a maneira como eu me relaciono com ele, a maneira como eu o invisto, como eu o poupo, como eu o dou. O Sêneca, você falava dos estoicos agora há pouco, escreveu muito sobre isso, especialmente num tratado chamado Sobre a Brevidade da Vida. É, na verdade, uma carta, né? E é interessante porque nessa carta sobre a brevidade da vida, ele coloca em determinado momento ao destinatário: aprendemos a viver por toda a vida, mas por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. E faz sentido essas palavras do Sêneca, que acabam se relacionando com inúmeras outras proposições, não só de filósofos, como de textos sagrados de distintas civilizações. A ideia de que a vida, essa riqueza do tempo, é justamente um preparar-se para o mistério, porque você vem de um mistério e vai para um mistério. Por mais que você diga, não, mas é só a consequência da reunião do espermatozoide com o óvulo, etc, 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 ainda assim tudo isso é um grande mistério. Ninguém consegue explicar o porquê as coisas são assim. Você pode explicar o como se dá, mas não o porquê se dá dessa maneira. E o porquê não se dá de outra maneira, porque nem todos os seres vivos do nosso planeta, que são aqueles que a gente consegue conhecer em alguma medida, seguem o mesmo processo de nascimento e de morte. É interessante isso, né? Nem todos vão surgir dessa maneira. Existem outras formas. Então por quê? Por que é assim? E por que temos esse tempo de vida? E quando comparamos com outros reinos, com outros seres, é muito interessante, porque você percebe, por exemplo, o ciclo de vida de uma borboleta. Do momento que a larvinha se torna lagarta, come todas as folhinhas, vai para o casulo e surge aquela borboleta linda e maravilhosa, você tem alguns poucos dias, a depender da espécie. É muito fugaz para a nossa percepção. E de repente você olha para uma araucária ou uma árvore de algodão, daquelas centenárias, e se pergunta, caramba, olha o tempo, né? Você olha para muitas árvores antigas, você está olhando de certa maneira para uma antiguidade que não comporta, que sua mente não comporta, que sua mente não alcança 3 séculos atrás. Sabe de dados, de informações históricas de 3 séculos atrás, mas não comporta a realidade de 3 séculos atrás. E às vezes olhando para uma árvore você está se confrontando com 3, 5, 10 mais séculos, né? É como tomar contato com uma grande anciã, porém que vive uma experiência muito distinta da nossa e não pode falar da mesma maneira que nós falamos, mas talvez possa nos ensinar muitas coisas. É algo interessante, porque quando você observa uma dessas árvores centenárias, desculpa essa entrada de repente nesse assunto, né? Se relaciona muito com o nosso tema. É uma imagem que tá muito clara para mim, porque eu observava isso justamente há poucos dias. Você olha para uma árvore centenária e se aproxima dela e quer tocá-la, você tem que ter um certo cuidado. Porque quando você toca nela, você não está tocando só na árvore, você está tocando num ecossistema inteiro. Aí você encontra musgo, você encontra vários tipos de insetos, você encontra vários tipos de outras plantinhas menores que se apoiam sobre essa árvore. É incrível, é um ecossistema, é um universo inteiro ali. E talvez justamente o mistério do tempo para o ser humano, à medida que a gente começa a aprender a desbravar, nos leve a essa ideia, que pode nos ensinar uma árvore centenária, já que eu usei ela de exemplo, de aprender a ser base de vida para outros seres, né? Porque isso o tempo nos ensina a maturar, a amadurecer, e à medida que amadurecemos também ser base, ser apoio de vida para outros seres, sem nenhuma pretensão, como a árvore não tem pretensão nenhuma senão ser árvore,
e acaba servindo de ecossistema para inúmeras outras vidas menores que ela, mas também propõe as suas sementes e permite que outras tantas árvores centenárias possam surgir, possam nascer à medida que o tempo passa. Então essa é uma das perspectivas, Pedro, mas talvez você possa agora engatar nisso e falar para a gente sobre as características do tempo para nossa perspectiva, né? Depois desse pequeno devaneio filosófico. Um devaneio muito bom, porque eu estava associando, né, ao que a gente conversava antes de falar dos tipos de tempo, e na verdade você já colocou um pouquinho pra gente, né, sobre essa ideia dessa árvore centenária, ou mesmo dessa borboleta que tem esse tempo fugaz. Todas as experiências na natureza, inclusive nós, né, nós como seres, não só seres sociais, mas seres naturais, que participamos de toda a força e potência da natureza, nós vamos viver o passado, nós vamos viver o presente e nós vamos viver o futuro, né? E aí os gregos vão trazer para a gente a reflexão dessas três experiências do tempo e vão trazer e nomear a partir de elementos de deuses, de elementos divinos, né? Então, quem seria o passado para os gregos, né? Seria esse mais velho dos deuses, mais antigo dos deuses, que é Cronos. Porque Cronos, ele é o dono dessas oportunidades que já passaram, que foram devoradas. E aí, na mitologia de Cronos, a gente lembra que Cronos é o deus devorador, né? E que é pai de Zeus, né? E Gaia protege Zeus que não seja devorado por Cronos para que ele funde toda a natureza, né? Então, aí está um ponto, esse deus do passado. O deus do futuro, nós não temos um nome desse deus do futuro, né? Não vemos na Grécia, salvo engano, nenhuma divindade que fale sobre o futuro de maneira direta, porque o futuro ele está ligado a uma ideia de um destino, de um certo mistério, como a gente falava por aqui. Então a gente poderia colocar como um Deus sem nome, um Deus que vai ser construído a partir da experiência humana. E o tempo presente. Esse tempo presente, os gregos chamavam de kairos ou kairos, que vai falar desse tempo que está no meio entre as oportunidades que já passaram, essas experiências que já foram devoradas e esse Deus sem nome, esse Deus mistério que é o futuro. É o tempo que pode ser tocado pela consciência humana, né? Então, Kairos, ele é uma divindade que, na imagem desse Deus, ele é um Deus careca e que tem poucos fios de cabelo na sua fronte, e ele é muito rápido, muito pequeno, quase não se vê Kairos, e também quase não se consegue tocar Kairos, pegar Kairos pelos seus fios de cabelo. Isso fala um pouco para a gente sobre essas formas de tempo que podemos lidar no nosso dia a dia. Enquanto estamos gravando aqui o nosso podcast, o tempo está passando. O tempo não vai demorar mais ou vai demorar menos porque gostamos ou não gostamos das experiências que estamos vivendo, né? Começamos a gravar esse podcast num horário e vamos terminar num horário. Isso não vai passar mais rápido ou mais devagar. O ano não vai passar mais rápido ou mais devagar. Os dias não vão passar mais rápido ou mais devagar. O que muda é a nossa consciência sobre esse velho tempo, essa velha forma de tempo que é Cronos que passa. Então, a pergunta que fica para nós, Marcelo, sobre esses tipos de tempo que os gregos vão trazer de maneira muito, muito esclarecedora e fundamentando como é natural das antigas tradições a partir dos mitos e das divindades, dos mistérios, por que não dizer, é como nós vamos lidar com essa forma do tempo, como nós vamos lidar com a vida, né? Como nós vamos lidar
com o tempo que passa. Nós vamos deixar o tempo passar, nós vamos deixar as coisas acontecerem, nós vamos deixar Cronos devorar as oportunidades e experiências, ou nós vamos aproveitar os instantes de consciência que nos são oferecidos ou oferecidas para que nós possamos viver conscientemente cada momento e gerar experiências a cada momento. Legal, Pedro. Para complementar isso que você falava quando você falou dos gregos, eu penso que um ponto muito interessante para, não vou dizer para começar, porque todos nós estamos lidando com isso, né? Mas para avançarmos um pouco numa perspectiva de busca filosófica por compreender e se relacionar com o tempo, porque não adianta compreender, precisa aprender a se relacionar com aquilo que estamos tentando desbravar. Eu penso que às vezes tentar mudar os pontos, nossos pontos de vista, nossos ângulos de percepção, seja algo bastante interessante, porque pode nos mostrar realidades com as quais a gente não estava habituado. E não é só para se colocar no lugar do outro, não, é para perceber as coisas desde realidades com as quais nós não estávamos habituados. Por exemplo, se você mora em um prédio muito alto, né, porém o seu apartamento fica nos primeiros andares, a tua visão da cidade ou da rua é uma realidade que você conhece. Aí um dia você visita o teu vizinho que mora lá no 30º andar e descobre que a realidade da cidade, da vista para ele, é completamente outra, por uma mudança de posição simplesmente. E às vezes mudar a posição, o ponto de vista por onde eu estou enxergando as coisas, pode me ajudar muito a também aprender a valorizar e revalorizar as coisas. Por exemplo, aquilo que tem importância e que não tem, aquilo que é verdadeiramente urgente, o que não é urgente, os modelos válidos e os modelos que eu não considero válidos. Eu lembrei disso porque enquanto você falava dos gregos, dos deuses gregos, recordava enfim, algo que aprendi com um professor que eu admiro muito, é um tradutor e professor de grego, há algumas semanas, e que para mim foi uma grande surpresa, e por isso compartilho. Quando ele explicava para nós que no grego antigo, para os gregos antigos, a ideia de futuro e passado, não miticamente, mas em termos de língua, né? Os advérbios utilizados eram o obsten e o prosten. Me perdoem os que dominam o grego se eu não estiver pronunciando da forma mais correta. Então, obsten representa o futuro e prosten o passado. Mas o que me chamou a atenção? O fato de que para nós, no nosso momento, quando nós falamos de passado, nós sempre imaginamos algo que está para trás de nós, não é? O passado é como se estivesse atrás. Eu estou avançando e o passado está ficando para trás. E o futuro tem a ver com a frente. Então, para onde eu estou olhando, para onde estou me dirigindo, isso é o futuro. E jamais a gente pensa de outra maneira, né? Então, a gente relaciona atrás com o passado e a frente com o futuro. E justamente quando nos explicava essas palavras, vem a surpresa, porque esses mesmos advérbios, o obsten e o prosten, representam também atrás e frente. Só que ao inverso do que nós percebemos. Ou seja, obsten, que é o futuro, para o grego representa atrás. É o advérbio que significa aquilo que está atrás. E prosten, que é o passado, representa aquilo que está à frente. E aí você se pergunta, calma, mas como é que pode ser isso? Né? Nosso ponto de vista rígido. E quando entende o contexto deles é muito simples. O futuro já passou, por isso nós podemos ver. Aquilo que eu posso ver está na minha frente. Meus olhos estão na frente no meu corpo. O passado, eu não posso... o futuro, eu não posso ver. Ainda não aconteceu, meus olhos não alcançam, portanto, estão atrás de mim. E só de pensar sobre isso, já muda a nossa perspectiva em relação ao tempo, porque sempre imaginamos as coisas de uma determinada maneira e pensamos, esta é a única maneira de imaginar e perceber as coisas. E a própria história, e a civilização grega nesse caso, nos mostram, nos ensinam que não, que existem outras maneiras com as quais nós podemos olhar para o tempo e, consequentemente, para o mistério da vida. Quero propor para os nossos ouvintes, então, já que você falou do passado à frente da nossa visão e o futuro atrás, né? Que não sei onde cada um está nos ouvindo, em que momento está nos ouvindo, que experiência está realizando no agora, né? No aqui e no agora. Mas, claro, se não estiver dirigindo,
e tem essa possibilidade, olhe para frente, olhe para trás, olhe para os lados e possa, talvez, concretizar essa experiência que o Marcelo nos trouxe, né? Não só do ponto de vista mais físico, mas do ponto de vista mais interno, né, Marcelo? Porque, na verdade, quando eles nos falam sobre essas imagens, são símbolos, né? São experiências simbólicas para que a gente possa olhar para nós mesmos, sim, do ponto de vista psicológico, emocional, mental, pensamentos, sentimentos, mas também do ponto de vista um pouco mais profundo da alma humana, da transcendência da alma humana e, por que não dizer, da nossa própria espiritualidade, né? Bem, deixamos o convite aos ouvintes para que acompanhem os próximos capítulos do nosso podcast, onde continuaremos desbravando ou dialogando como amigos filósofos a respeito do mistério do tempo. E os deixamos também, como será com todos os capítulos dessa série, com alguns versos que, nas palavras de grandes poetas, podem nos ajudar a imaginar as coisas também desde novas e mais belas perspectivas. De Olavo Bilac, O Tempo. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo, formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena. Não façais pouco caso das horas. Então, Marcelo, ouvintes, que nós possamos ser amigos das horas, não façamos pouco caso delas, gostemos delas, dessas horas que passam. E no próximo episódio, como falou Marcelo, eu tenho pouco ou muito tempo para resolver as coisas. Quando as coisas se aparecem para nós, quando já vemos, as coisas já passaram e eu não consegui resolver nada, como é que a gente lida com isso? E esse é o tema do nosso próximo episódio. Marcelo, ouvintes, um abraço para vocês e até a próxima. Até, um abraço.